Quanto à sua função, as fibras nervosas são divididas em sensoriais, aferentes e motoras, que são as eferentes. Na imagem da medula espinal, uma vista ventrolateral, observamos as raízes nervosas que se unirão formando o tronco do nervo espinal. Nessa raiz dorsal passam os axônios das células aferentes do tipo pseudonipolar, cujo corpo celular se encontra aqui nesse gânglio espinal, também chamado de gânglio sensitivo. E na raiz ventral estão os axônios das células eferentes, dessas fibras motoras, levando a informação para fora do sistema nervoso central. Esta resposta pode acontecer de três formas: por fibras direcionadas à musculatura estriada esquelética, então chamamos de eferentes somáticas, representado por esse quadrado vermelho. Em verde temos as fibras eferentes viscerais gerais, que são direcionadas para a musculatura lisa, cardíaca e as glândulas que estão distribuídas por todo este corpo. Também é identificado como sistema nervoso autônomo. Já o quadrado violeta estão representadas as fibras eferentes viscerais especiais, que são de origem dos arcos branquiais. É uma musculatura estriada, chamada de braquiomérica, e ela deu origem aos músculos da mastigação, que são inervados pelo nervo craniano trigêmeo, quinto par, o nervo facial, sétimo par, para a musculatura da mímica de expressão facial, e o nono, glossofaríngeo e 10 vago, que vão inervar a faringe e a laringe. A via eferente motora que vai para o corpo, ou seja, somática, ela tem uma divisão em piramidal com destino à musculatura esquelética, mas de uma forma voluntária, e passam pelas pirâmides ali na região do bulbo, do tronco encefálico. Ela vai relacionar a área motora cerebral com essa musculatura. Já a via extrapiramidal, ela vai relacionar essa área motora, que são de regiões subcorticais, com a musculatura também esquelética, mas de uma forma involuntária. O sistema nervoso autônomo, conforme a gente já tinha dito antes, que ela é uma eferente visceral em geral, traz as respostas do hipotálamo para a musculatura lisa, cardíaca e as glândulas. Ele é subdividido em sistema nervoso simpático, parasimpático e entérico. Na via visceral especial, o córtex motor envia as respostas para os núcleos onde estão esses nervos cranianos, trigêmeo, facial, glossofaríngeo e vago. O neurônio motor superior, ele está localizado no sistema nervoso central, na área de processamento da informação, no caso aqui a resposta. Então, o corpo celular, ele vai estar localizado na área motora encefálica, no caso da via somática e da via visceral especial. Então, este neurônio leva a informação para outro neurônio que chamamos de motor inferior. No caso do sistema extrapiramidal, este corpo celular vai estar localizado nos núcleos subcorticais. E no sistema nervoso autônomo, este núcleo desse neurônio motor superior está localizado no hipotálamo. O neurônio motor inferior está localizado nos núcleos dos nervos cranianos lá no tronco encefálico, tanto na via piramidal como extrapiramidal e na motora visceral especial. No caso dessa via motora somática, o neurônio motor inferior também está localizado na substância cinzenta da medula espinal, na sua coluna ventral.
de todos os segmentos da medula espinal, tendo seu axônio após a sua emergência, da medula espinal, compondo a raiz ventral dos nervos espinais. No caso do sistema nervoso autônomo, esse neurônio motor inferior ele se divide em neurônio pré-ganglionar, o qual sai do sistema nervoso central e se direciona para um gânglio autonômico ou um gânglio paravertebral, faz uma sinapse e se transforma no neurônio pós-ganglionar. Na figura da via motora somática, está esquematizado a via piramidal, cujo neurônio motor superior, o seu corpo celular, está no córtex motor do lobo frontal. Este axônio passa pelo tronco encefálico, segue na medula espinal e faz uma sinapse com o neurônio motor inferior, cujo corpo celular está na coluna ventral do H medular da medula espinal. Seu axônio sai pela raiz ventral e segue até o local onde deve ser encaminhada essa resposta. No esquema da via motora visceral, o corpo celular do neurônio motor superior está no hipotálamo. Ele segue com a informação, faz uma sinapse, neste exemplo, no tronco encefálico, no núcleo do 10º par, que é o nervo vago. Este neurônio motor inferior segue pelo nervo vago com a informação. Esta fibra chama pré-ganglionar, e após encontrar com o seu gânglio visceral, ele faz uma sinapse e aí a informação segue pela fibra pós-ganglionar até alcançar esta víscera. Nesta imagem observamos o encéfalo, tronco encefálico e o cerebelo. Os nervos cranianos vão emergir o par 1 olfatório aqui do cérebro, o par 2 óptico do quiasma óptico. No mesencéfalo nós temos a emergência do terceiro par oculomotor e do troclear 4. Na ponte, o trigêmeo. No sulco bulbopontino, já o abducente, facial e vestíbulo coclear. No bulbo, glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso. O quadro lista aonde estão os núcleos das fibras eferentes. Marcadas de vermelho são as somáticas, de verde as viscerais gerais e em violeta as viscerais especiais de origem dos arcos branquiais. Conforme já discutimos, nessas fibras motoras viscerais especiais, elas se concentram no tronco encefálico, especificamente o nervo trigêmeo, facial, glossofaríngeo e vago. Os núcleos motores somáticos que se concentram no tronco encefálico são do nervo oculomotor, troclear, abducente e hipoglosso. Já na medula espinal, elas estão concentradas na coluna ventral do H medular. Com relação aos núcleos viscerais gerais, são do parasimpático, oculomotor, facial, glossofaríngeo e do vago. A nível de medula espinal, elas estão localizadas na coluna lateral, aonde ela é a víscero-motora. Com relação às fibras no tronco encefálico, listamos aqui os 12 pares de nervos cranianos e suas respectivas fibras.
além da origem aparente no encéfalo e no crânio. As fibras eferentes somáticas, elas estão envolvidas na movimentação do globo ocular, aquela musculatura esquelética presente ali no globo ocular. Quem é responsável por esse movimento é oculomotor, troclear e abducente. A movimentação da língua já é o hipoglosso. Já as fibras eferentes viscerais gerais, elas são parasimpáticas. O oculomotor, ele vai inervar a íris, o facial, glossofaríngeo estão envolvidos com glândulas e o vago vai levar as informações para as vísceras torácicas e abdominais. Com relação ao visceral especial, nós temos o nervo mandibular, que é ramo do trigêmeo, para inervação da musculatura da mastigação, o facial, envolvido com a musculatura da mímica, glossofaríngeo vago para inervar a faringe e laringe. Na via somática piramidal, existem dois trajetos da fibra do neurônio motor superior. No trato córtico-espinal e o do trato córtico-nuclear. Em ambas, o corpo celular do neurônio motor superior está localizado no córtex cerebral da área motora do lobo frontal. No trato córtico-espinal, esse axônio ele se destina à medula espinal. Vai fazer uma sinapse com o neurônio motor inferior localizado na coluna ventral do H medular. Já o trato córtico-nuclear, o seu destino é o tronco encefálico para fazer sinapse com os neurônios motores inferiores que compõem os nervos cranianos. Esta via, ela passa pelo sistema piramidal do bulbo, por isso que ela também recebe o nome de piramidal. E é responsável pelos movimentos voluntários de sintonia fina da musculatura esquelética. Então, ela não depende de uma aprendizagem. Os principais tratos que existem é o córtico espinal ventral, responsável por controlar a atividade da musculatura axial. Já o trato córtico espinal lateral e o rubro espinal estão envolvidas com a musculatura esquelética dos membros. Como dito anteriormente, a área motor está localizada no lobo frontal. Então, os corpos celulares dos neurônios motores superiores da via somática estão nesta área. E aí eles vão definir, né, o seu trajeto, dependente se vai para a medula espinal ou se vai para o tronco encefálico. E são responsáveis pela modulação do movimento tanto nos membros como na musculatura axial. O sistema nervoso central processa a informação e envia para o centímero oposto aonde está localizada a área de processamento. Na figura, observamos que o neurônio motor superior, o seu núcleo está localizado na área motora do lobo frontal direito. Essa fibra segue até o bulbo. No local da pirâmide, ele pode sofrer um processo de decussação, que é essa troca para o tantímero levando a informação, ou ela segue, esse axônio segue pela medula espinal e essa troca é feita próximo ao local onde será realizado a sinapse. Completando o raciocínio sobre as vias somáticas, temos a via extrapiramidal, na qual o corpo celular desse neurônio motor superior estão nos núcleos subcorticais, como o corpo estriado, o núcleo subtalâmico,
o núcleo tectal, o rubro, vestibulares, além da formação reticular. Ele é responsável pelos movimentos automáticos e que precisa serem restabelecidos após um período de aprendizagem. Então, ele mantém a postura deste corpo e a execução desses movimentos intencionais. Os principais tratos relacionados a essa via é o vestíbulo espinal, retículo espinal e teto espinal. Vamos discutir agora sobre o sistema nervoso autônomo. O núcleo do neurônio motor superior está localizado no hipotálamo, que é a região que controla esse sistema nervoso autônomo. O neurônio motor inferior, ele está localizado no tronco encefálico ou na medula espinal, da mesma forma que no sistema somático. A diferença é que esse neurônio motor inferior autonômico, ele tem uma subdivisão em pré-ganglionar e pós-ganglionar. Então, o neurônio pré-ganglionar, ele localiza-se nos núcleos do sistema parasimpático, no tronco encefálico, dos nervos oculomotor, facial, glossofaríngeo e vago, e na coluna sacral, aonde vai caminhar para os nervos pélvicos. Já as fibras que estão localizadas na coluna lateral do H medular, a nível de medula espinal, torácica e início de lombar, nós chamamos de sistema simpático, com função geral de mobilizar o corpo para atividade, que é denominado como uma resposta de luta e fuga. Já o parasimpático, a função dele é restauradora, de conservar a energia neste corpo. Esses dois sistemas trabalham geralmente em contraposição, ou seja, o simpático ele acelera o batimento cardíaco, aumenta o fluxo de sangue, a distribuição dos nutrientes pelo corpo e aumenta a secreção de adrenalina. Já o parasimpático ele causa uma bradicardia, ou seja, o coração vai bater mais lentamente e ele aumenta, em contrapartida, os movimentos da musculatura do tubo digestório, músculo circular interno e longitudinal externo, aumentando o peristaltismo, além de relaxar os esfíncteres e aumentar a secreção das glândulas salivares e lacrimal. Esquematizamos agora uma fibra pré-ganglionar. O corpo celular fica na coluna lateral do H medular, o seu axônio sai pela raiz ventral. A fibra segue pelo tronco do nervo espinal, vai pelo ramo comunicante branco ter acesso ao gânglio simpático. As fibras pré-ganglionares emergem somente do nível medular torácico e início de lombar, o que explica a existência de ramos comunicantes brancos apenas nas regiões torácicas e lombares. Já os ramos comunicantes cinzentos ligam o tronco simpático a todos os nervos espinais. O gânglio simpático também é chamado de gânglio paravertebral. Conforme observado na figura, a cadeia simpática é uma cadeia bilateral de gânglios na parede lateral dos corpos vertebrais, que seguem da base do crânio até as vértebras caudais. Uma vez na cadeia simpática, o axônio
ganglionar pode realizar uma destas três ações. Primeiramente, vamos abordar a pele. Esta fibra pré-ganglionar, ela pode fazer uma sinapse com o neurônio pós-ganglionar no gânglio simpático, ao nível da origem dessa fibra pré-ganglionar, indo para a pele de tórax e abdômen, ou essa fibra pré-ganglionar segue pelo tronco simpático cranialmente, indo fazer uma sinapse em um gânglio simpático localizado na região do pescoço, com a intenção de inervar a pele na região do pescoço e cabeça. Caudalmente, essa fibra pré-ganglionar segue no tronco simpático para fazer uma sinapse em gânglios paralelos paravertebrais desse tronco simpático e inervar a pele da região caudal do corpo. Na outra ação, a fibra pré-ganglionar passa através da cadeia simpática, entra em um nervo esplâncnico e realiza sinapse em um gânglio pré-vertebral, localizado dentro da cavidade torácica ou abdominal. A inervação simpática dos órgãos abdominais ocorre por meio de vários nervos esplâncnicos que conduzem aos gânglios celíaco, mesentérico cranial, renal, aórtico-renal, gonadal e mesentérico caudal, localizados na face ventral da aorta. Por fim, a outra possibilidade é esta fibra pré-ganglionar passar através da cadeia simpática, entrar em um nervo esplâncnico, atravessar um gânglio pré-vertebral e realizar a sinapse nas células da glândula suprarrenal. Os corpos celulares dos neurônios parasimpáticos pós-ganglionares, que estão localizados na cabeça, se localizam em pequenos gânglios. O gânglio ciliar, conforme observado aqui nessa imagem, é responsável por enviar fibras eferentes viscerais para inervar a musculatura do esfíncter da íris e o músculo ciliar. Já o nervo facial, o corpo celular dessas fibras pós-ganglionares estão localizados no núcleo salivatório superior. Observamos aqui o gânglio pitérico palatino, onde essas fibras serão direcionadas para a glândula lacrimal e glândulas da mucosa nasal, e o gânglio submandibular, aonde irá para as glândulas salivares submandibulares e sublinguais. No caso do glossofaríngeo, estão localizados no núcleo salivatório e que terminam no gânglio óptico, direcionado para a glândula salivar parótida. O nervo vago está no núcleo vagal motor e no núcleo ambíguo também envia fibras para serem transportadas pelo nervo vago. No caso do núcleo ambíguo, eles vão para o coração. Já os neurônios pós-ganglionares parasimpáticos, que suprem as vísceras nas cavidades corporais, não são arranjados em gânglios macroscópicos, e sim estão dispersos dentro de plexos nervosos deste órgão-alvo ou na parede intestinal, como chamamos de gânglios intramurais. Eles se misturam com os neurônios do sistema nervoso entérico. O principal nervo para os órgãos
torácicos e abdominais da via parasimpática é o nervo vago. Como já foi descrito, o núcleo parasimpático sacral, onde estão localizados os corpos celulares das células pré-ganglionares parasimpáticas, se localizam numa região que corresponde à coluna lateral, na região tóraco-lombar. Esses neurônios seguem pelo nervo esplâncnico sacral em direção aos nervos pélvicos, inervando o intestino, órgãos reprodutivos e bexiga urinária. O sistema nervoso entérico é constituído por redes neurais encontradas entre as camadas da parede do tubo digestório, associados às divisões simpáticas e parasimpáticas do sistema nervoso autônomo. Este sistema é necessário para a regulação máxima da secreção, absorção e motilidade intestinal. O plexo submucoso controla as funções secretórias do intestino e o plexo mioentérico controla a motilidade intestinal.